Olá, eu sou Daleia, eu sou estudante do curso de Pedagogia pela Univesp do Polo de Santa Isabel, São Paulo. E junto com outras alunas do grupo número 330, nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. E neste momento se faz oportuno agradecermos a todos aqueles que nos ajudaram até aqui. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, aos nossos familiares, por todo apoio e compreensão durante esses 4 anos. Nós também queremos agradecer à Univesp pela oportunidade desta graduação, aos nossos professores, ao nosso orientador, professor e mestre Carlos Eduardo dos Santos, e a banca examinadora que irá avaliar o nosso trabalho. Meu nome é Sheila, sou estudante de Pedagogia da Univesp, do Polo de Santa Isabel, São Paulo. Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de Pedagogia na Univesp, no Polo de Santa Isabel, São Paulo. Meu nome é Jucimara, sou estudante de Pedagogia da Univesp, do Polo de Santa Isabel, São Paulo. Meu nome é Elionai Mariano de Oliveira, estudante de Pedagogia da Univesp, do Polo de Santa Isabel, São Paulo. Meu nome é Patrícia, eu sou estudante de Pedagogia do Polo de Santa Isabel, São Paulo. Vou apresentar para vocês a introdução do trabalho de conclusão de curso do Grupo 330. O tema do nosso trabalho é os jogos e brincadeiras no desenvolvimento da criança na educação infantil. Os jogos e brincadeiras, quando utilizados pelos professores da educação infantil como recursos pedagógicos, contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo da criança. Para a pesquisa, foi realizada um questionário através da ferramenta Google Forms para professores da educação infantil da rede pública e particular do estado de São Paulo. O estudo da revisão bibliográfica nos permitiu aprofundar nos conhecimentos sobre jogos e brincadeiras, aspectos conceituais e históricos e a importância do lúdico e do brincar na educação infantil. As respostas da pesquisa realizada com o questionário do Google Forms com 57 professores estão representadas por gráficos e comentários dos dados obtidos de cada questão. Os resultados dos dados adquiridos foram apresentados de forma compilada, evidenciando as comparações e respostas das análises realizadas e discutidas. Na conclusão, abordamos os resultados deste trabalho e a sua contribuição para o meio científico-acadêmico. Para a revisão bibliográfica, fizemos várias pesquisas, baseadas em diversos autores, para fundamentarmos o nosso trabalho. Primeiramente, abordamos o conceito de jogos e brincadeiras e seus aspectos históricos, onde pudemos observar sua origem lá no século XVI, passando pela sua popularização no século XVIII e já no século XX, temos o surgimento de estudos sobre jogos e brincadeiras na educação. Em seguida, foi abordado o tema infância, brincar e o lúdico na educação infantil. O que é o brincar e a atividade lúdica, e o que eles proporcionam e o valor desses conceitos. Foi possível fundamentar a utilização de jogos e brincadeiras como ferramenta de aprendizagem na educação infantil. Dando continuidade, temos a classificação dos jogos, que são jogos simbólicos, jogos de construção, jogos de regras, jogos de imitar, jogos cooperativos e jogos de raciocínio. A seguir, temos outro tema importante, que é a formação de professores para se trabalhar jogos e brincadeiras, já que alguns autores, como Romanovski, por exemplo, que defendem a formação continuada para estes profissionais. No próximo tema, os campos de experiência para a educação infantil, que são de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Primeiro, o eu, o outro e o nós. Depois, corpo, gestos e movimento. Traços, sons e cores. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E por último, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Dando sequência, o RCNI,
também aponta os seguintes eixos temáticos para a educação infantil: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Por fim, é apresentado nessa revisão bibliográfica os métodos de avaliação na educação infantil, que são eles a observação e o registro. Irei falar sobre o problema ou questão de pesquisa do nosso trabalho e também sobre os objetivos. A alfabetização das crianças na educação infantil é um período onde os recursos lúdicos são utilizados por quase todos os professores. Ainda que seja um ótimo aliado no ensino-aprendizagem dos alunos, se não for aplicado como ferramenta no desenvolvimento da criança, pode descaracterizar seu aspecto lúdico e pedagógico, tornando-se um recurso ineficaz no processo ensino-aprendizagem. Neste contexto, a utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil estão sendo utilizados como recursos didáticos na formação das crianças? Objetivo geral. O objetivo geral desse trabalho é descrever a utilização dos jogos e brincadeiras pelos docentes como ferramenta pedagógica no desenvolvimento da criança na educação infantil. Objetivos específicos: conhecer o perfil dos educadores, conhecer o perfil das instituições de ensino na estrutura, planejamento e na utilização de jogos e brincadeiras, conhecer as brincadeiras e os jogos educativos realizados pelos professores em sala de aula, se utilizado ou não, os tipos, as brincadeiras, a área de conhecimento e descrever a forma de aplicação em relação ao conteúdo didático dos jogos e brincadeiras, em sala de aula, se livre, pedagógico, a frequência, tempo de duração, local, recursos e resultados, e analisar se as brincadeiras e jogos utilizados estão sendo aplicados segundo os preceitos didáticos pedagógicos. Materiais e métodos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio eletrônico à distância. Através dela, coletamos informações importantes sobre o perfil dos professores, sobre a política da escola em relação à utilização dos jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica na educação infantil, e o levantamento de dados sobre as experiências descritas no questionário. A pesquisa qualitativa procura se aprofundar em um tema para poder atingir as informações de quem necessita e permite uma compreensão mais aprofundada sobre o assunto. Porém, a análise dos dados é muito mais complexa, uma vez que as respostas não são objetivas. O método de pesquisa aplicado para a obtenção dos resultados foi uma combinação de revisão de literatura descritiva e comparativa. O método descritivo tem como objetivo descrever o que está acontecendo com mais detalhes, buscando coletar o máximo de informações para análise. O questionário foi criado pelo Google Forms e enviado através das ferramentas sociais, WhatsApp e Facebook. A pesquisa foi distribuída entre os dias 19 e 23 de novembro de 2021. Dentre os professores entrevistados, 57 responderam à pesquisa. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa guiada por um questionário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas, para professores da educação infantil das redes públicas e particulares do Estado de São Paulo. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas utilizando a biblioteca eletrônica Cielo e o Google Acadêmico. Os dados coletados por meio do questionário foram transcritos e organizados em planilha eletrônica e, em seguida, foram analisados utilizando técnicas de análise de conteúdo, com base na ocorrência e frequência dos termos e análise de categorias temáticas.
Agora eu vou falar sobre os resultados da pesquisa. Esse questionário contou com a participação de 57 professores da educação infantil da rede pública e particular do Estado de São Paulo. E o período de aplicação desse questionário foram dos dias 19 a 23 de novembro de 2021. No gráfico 1, nós observamos a idade dos participantes da pesquisa. E nós podemos identificar que o maior número de professores tem idade entre 30 a 49 anos. Este gráfico corresponde ao sexo dos participantes da pesquisa e constatamos que a maioria, 98,2%, são do sexo feminino. Em relação à formação acadêmica dos pesquisados, nós notamos que 47,4% possuem curso de pedagogia. E um número muito próximo desse, 42,1%, possuem outros cursos na área de licenciatura. Verificamos que as 3 cidades em que há mais professores são, respectivamente, Santa Isabel, São Paulo capital e Arujá, também no estado de São Paulo. Ao perguntar quanto tempo o professor pesquisado trabalha na educação, nós verificamos que, em primeiro lugar, está o período entre 5 a 10 anos, em segundo lugar, de 10 a 15 anos, e em terceiro, a menos de 5 anos. Nós também perguntamos quanto tempo ele trabalha na instituição atual. Nós verificamos que, em primeiro lugar, está que eles trabalham há menos de 5 anos. O gráfico 7, ele refere-se à quantidade de professores que têm curso de capacitação para a utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil. E nós observamos que 57,9% dos questionados responderam que possuem curso. Quando nós verificamos que tipo de escola os professores pesquisados trabalham, nós constatamos que 87,7% dos pesquisados trabalham em escola pública. Nós podemos observar através deste gráfico que 86% dos participantes afirmaram que em suas escolas possuem políticas sobre a utilização de jogos. E dentro desse grupo, as políticas que mais se destacaram foram o planejamento de aula, HTPC, brinquedoteca, sala de jogos e teatros. Nesse gráfico, nós podemos constatar que 94,7% dos professores pesquisados afirmam fazer uso dos jogos e brincadeiras em suas aulas. O gráfico 11 representa a pesquisa sobre jogos e brincadeiras que são utilizados com mais frequência pelos professores pesquisados. E nós identificamos que 31,4% dos professores utilizam os jogos e brincadeiras de raciocínio e 2,5% afirmaram não utilizar os jogos e brincadeiras. Nós perguntamos com qual finalidade que esses professores pesquisados utilizam os jogos e brincadeiras nas suas aulas. E 93% deles afirmaram utilizar os jogos e brincadeiras como atividade livre e pedagógica. No gráfico 13, ele representa a frequência com que são desenvolvidas as atividades com jogos e brincadeiras de forma pedagógica. Segundo os dados coletados, constatou-se que 50,9% dos professores utilizam os jogos e brincadeiras de forma pedagógica diariamente em suas aulas. Neste gráfico, ele corresponde com que frequência com que são desenvolvidas as atividades com jogos e brincadeiras de forma livre. Segundo os dados coletados, constatou-se que 40,4% dos professores utilizam os jogos e brincadeiras de forma livre diariamente em suas aulas.
O gráfico 15, ele representa o tempo médio em que o professor disponibiliza para as atividades com jogos e brincadeiras. Foram elaboradas várias alternativas. Entre essas alternativas, o número maior de respostas são de 45,6% que utilizam jogos e brincadeiras entre 30 a 60 minutos. Nesse gráfico, ele corresponde em quais ambientes o professor costuma aplicar os jogos e brincadeiras com maior frequência. E nós identificamos que as áreas externas, com 48,4%, e as salas de aula, com 28,1%, são os locais mais utilizados. No gráfico 17, ele retrata os eixos temáticos trabalhados com maior frequência nas atividades pedagógicas com jogos e brincadeiras. E constatou-se que o eixo temático com maior relato foi o movimento, com 28,7%. Conforme observamos no gráfico, os campos com maiores estímulos são espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpos, gestos e movimentos. No gráfico 19, ele refere-se aos métodos utilizados pelos participantes da pesquisa para avaliarem a evolução dos alunos ao utilizarem os jogos e brincadeiras. Segundo os dados coletados, constatou-se que 45% dos entrevistados utilizam as fotografias e vídeos como formas de acompanhamento. Agora nós vamos fazer a discussão da pesquisa. Ao analisarmos os dados da pesquisa, nós podemos identificar que idade, sexo e cidade onde trabalham os professores não influenciam na utilização dos recursos pedagógicos com jogos e brincadeiras. A maioria dos professores possuem curso acadêmico, mas nenhum dos cursos são específicos para a utilização dos jogos e brincadeiras na educação infantil. E o fato dos professores não terem formação específica com jogos e brincadeiras não interfere na qualidade desse recurso como instrumento pedagógico. Mas, contrapondo essa ideia, quanto mais conhecimento e estratégia o professor tiver, maior será seu repertório e melhor será sua transmissão de conhecimento. O tempo de exercício dos professores não influencia na qualidade da aplicação dos jogos e brincadeiras como recurso pedagógico, mas é importante na medida que eles têm a possibilidade de adquirir mais experiências. A maioria dos professores trabalham em escola pública, e nessas escolas existem políticas de utilização de jogos e brincadeiras. A maioria dos professores fazem uso desse recurso em suas salas de aula com intencionalidade e planejamento, corroborando para a eficácia do uso desse recurso pedagógico. O recurso mais utilizado pelos professores são os jogos e brincadeiras de raciocínio. Contudo, todos os jogos e brincadeiras possibilitam à criança uma série de benefícios. A maioria dos professores utilizam os jogos e brincadeiras como atividades livres e pedagógicas, porém entendem a importância desse recurso para o desenvolvimento infantil. Foi constatado que os professores da pesquisa destinam apenas 50,9% do tempo com jogos e brincadeiras de forma pedagógica. E também que uma porcentagem relevante disponibiliza de 30 a 60 minutos do tempo para atividades livres como forma de diversão, demonstrando uma contradição importante nas respostas. Os locais preferidos para as atividades com jogos e brincadeiras são as áreas externas, abrangendo pátio e quadra, e as salas de aula. A pesquisa mostrou que o eixo temático trabalhado com mais frequência nas atividades pedagógicas com jogos e brincadeiras foi o movimento. O movimento é um eixo temático que pode ser utilizado em qualquer ambiente, mesmo dentro de uma sala de aula.
E os campos de experiências mais estimulados, segundo a pesquisa, são espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. E o campo corpo, gestos e movimentos, confirmando com isso que o eixo temático trabalhado mais frequência é o movimento. Com o objetivo de avaliar o uso dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento da criança, os professores utilizam vários recursos, como fotografias, vídeos, registros e portfólios, como forma de identificar as reais dificuldades dos educandos e buscar alternativas para sanar essas dificuldades. Este trabalho teve como objetivo descrever a utilização dos jogos e brincadeiras pelos docentes como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da criança na educação infantil. E dentro desse contexto, podemos afirmar que os professores utilizam jogos e brincadeiras como recurso didático na formação da criança. Ele abordou a importância da utilização dos jogos e brincadeiras como ferramenta para o desenvolvimento da criança na educação infantil. Os jogos e brincadeiras são recursos didáticos muito importantes no desenvolvimento da criança, pois são atividades que, além de proporcionar diversão, estimulam as crianças a desenvolverem a autonomia, a atenção e a autoconfiança. Enquanto a criança faz uso dos jogos e brincadeiras, ela amplia seu entendimento e é preparada para o futuro. Os jogos e brincadeiras não são os únicos instrumentos utilizados para o desenvolvimento das crianças, mas é uma excelente ferramenta e, quando utilizada, pode trazer benefícios e resultados na aprendizagem das crianças. Analisando o resultado da pesquisa, ficou claro que a maioria dos professores entendem e utilizam os jogos e brincadeiras como recurso pedagógico para o desenvolvimento da criança. Contradizendo essa mesma informação, os professores disponibilizam apenas metade do tempo com jogos e brincadeiras, como ferramenta pedagógica. E um número relevante de professores faz o uso dos jogos e brincadeiras diariamente, apenas como forma livre. Considerando a amplitude e importância do tema desse trabalho, entendemos que seu processo de análise não está esgotado. E ao realizar essa pesquisa, foi possível verificar como os professores estão fazendo uso dos jogos e brincadeiras em suas aulas. E através dessa informação, foi estabelecida uma direção para compreendermos a necessidade de se utilizar essa importante ferramenta na educação infantil.